Olá, tudo bem com você? E se não está, vai ficar. Mantenha firme a sua fé em Jesus, porque Ele é a resposta. E vamos continuar nessa meditação da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, capítulo 10 do livro de Marcos. E se você vem gostando do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas, tá bom? E, como sempre, eu peço que você e nós nos unamos na fé para pedir em oração para que Ele venha abrir nosso entendimento. Meu Deus, nós nos unimos na fé, porque está escrito que dois concordar na terra é concordado nos céus. E concordamos que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento, falar conosco. Tira todo bloqueio da mente para que possamos compreender a Tua vontade, que assim seja. No versículo 1 diz, e levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Assim como Satanás usava trechos da Bíblia, mas de acordo ou que fizesse, que fosse de encontro à sua necessidade, assim ele permitiu, mas eles não usaram todo o contexto. No 5, Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. O comentário diz, dureza dos vossos corações. No plano original do casamento, o Altíssimo não tinha nenhum propósito de separação. Sua intenção era proporcionar ao ser humano uma união duradoura e feliz. Porém, os casamentos falhavam e a razão disso era os desígnios do coração humano que estavam corrompidos, longe do Todo-Poderoso. O homem consegue transformar algo bom, criado para beneficiar ele próprio, em algo desagradável para a sua vida. O casamento, de acordo com a palavra de Deus, seguindo todos os ensinamentos, é uma perfeição, é uma alegria. E é símbolo também do relacionamento que nós temos com Deus. Mas o casamento segundo o mundo é tristeza, é ódio, é mágoa, é fardo. Então, segundo o mundo não se faz. Mas segundo Deus é uma maravilha e eu posso aprovar e atestar isso através do meu casamento. No 7, por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma carne, e assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Então, por que o homem? Porque eu posso causar a separação do meu casamento. Eu não posso culpar minha esposa e nenhuma outra pessoa por isso. Não, o culpado será sempre eu. Eu sou responsável pela minha vida e pelo desastre dela. Então é mais fácil, claro, culpar os outros pelo meu desastre do que culpar a mim próprio. E no 10, e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então, quer dizer, não houve traição, mas eles decidiram, porque se cansaram um do outro e decidiram se separar. Então, eles casaram novamente. Perante a lei dos homens, isso é possível, o divórcio e o novo casamento. Mas, diante de Deus, é adultério, porque eles deveriam se manter casados, lutar pelo seu casamento e se manter firme naquilo. 13. Traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhos traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Tomando-os nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. O comentário diz, tomando-os nos seus braços. O Senhor Jesus disse que somente quem tem o coração semelhante ao de uma criança pode descobrir a essência do Evangelho e da fé. Ele ilustrou
seus ensinos com as crianças que estavam à sua volta, porque elas são naturalmente humildes, amorosas e espontâneas. Além disso, elas têm dificuldade para perdoar e não são preconceituosas. Isso ensina que para conhecer a Deus, o ser humano tem que abandonar o orgulho, o egoísmo e a hipocrisia e com sinceridade se submeter a Ele. E aqui tem um ensinamento fundamental para todo cristão, né? Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino ou como criança, né? A criança, ela é totalmente dependente dos seus pais, ela é inocente, né? As coisas que ela faz é de inocência. Então assim temos que ser nós, nessa pureza, em receber a palavra de Deus. Estaremos também recebendo o reino dele. No 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O comentário diz: que farei para herdar? O jovem rico provavelmente herdou sua fortuna de seus pais. Dessa forma, não estava tão disposto a lutar pela vida eterna. O reino de Deus é para aqueles que, a todo custo, querem manter comunhão com Ele. Essas pessoas não escondem sua fé, mas se posicionam neste mundo, apesar das perseguições e das afrontas que sofrem. Já no Evangelho de Marcos, ele diz herdar a vida eterna. Então, ele talvez tenha herdado a riqueza do Pai, também da mesma forma, talvez ele possa ter achado que para o reino de Deus também, o reino dos céus também herdaria por meio de herança. Mas para herdar, primeiro ele precisa ser feito filho de Deus, né? Morrer para esse mundo, nascer de novo, e aí ele passa a ser também família de Deus e herdeiro das promessas. 18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Você sabe que os 10 mandamentos não se resumem a isso, né? Os primeiros 4 mandamentos diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E Jesus não falou os 4 primeiros, falou os demais, que são os tratos comuns com as pessoas, né? Uns com os outros, que poderia ser resumido no amar ao próximo como a mim mesmo. No 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. O comentário do 21 diz: Olhando para ele, o amou. O Senhor Jesus ama todos. Amou aquele jovem avarento, da mesma forma que amou o ladrão, a prostituta e até mesmo aqueles que o desprezaram. A excelência e a superioridade do seu amor o faz lutar para alcançar todas as pessoas. Por isso, mesmo conhecendo os pensamentos mais íntimos daquele jovem, sabendo que seu coração confiava apenas em suas riquezas, o Senhor Jesus deu a ele a oportunidade de salvação. O Senhor desejou salvar um homem rico, mergulhado em uma terrível pobreza espiritual. E hoje deseja salvar a todos que se encontram perdidos em seus pecados. Então, só lembrando, né, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se ele realmente amasse a Deus, naquele momento ele iria provar esse amor fazendo o que Jesus falou, né? Mas se o amor às riquezas fosse maior do que amor a Deus, então ele viraria as costas e iria embora. A parte B do versículo, o bispo escreve assim no comentário: Falta-te uma coisa. A resposta do Senhor Jesus, a pergunta do jovem, revela que boas obras não credenciam ninguém a receber a vida eterna. Apesar dele seguir fielmente a lei e aparentemente ter um bom caráter, isso não era suficiente. O jovem falhava no primeiro mandamento: amar a Deus acima de tudo. Nesse sentido, de que adiantava dizer que cumpria a lei se ele descumpria o essencial. Assim, falta-te uma coisa. Vale para todos aqueles que buscam ter paz com Deus e satisfação espiritual, por meio de boas ações,
mas não estão dispostos a pagar o preço exigido para obter a salvação, que é a entrega total da vida ao Senhor. E é um engano uma pessoa pensar que ela indo à igreja já está salva, ou mesmo fazendo muitas caridades, ela vai ter a salvação. Tem muita gente que se esconde atrás da graça barata, né? Ela diz assim, bom, como Deus é amor, no final das contas, ele vai salvar todo mundo, né? Aqueles que são bons e os ruins. Então, eu posso curtir minha vida. A graça é o dom de Deus, oferecido por nós através do Senhor Jesus, né? Ele morreu pelos nossos pecados. Merecíamos? Não. Mas ele morreu e levou a nossa culpa. Mas resta-nos abandonar a nossa vida de erro, de pecado e nos voltarmos para a vida de santidade. Isso querem? É difícil, né? Por isso que ele falou, vem, toma a cruz e segue-me, né? O sacrifício. E aí a pessoa, onde muitos terminam por fraquejar na fé, porque eles não querem sacrificar. Olha lá o que aconteceu com o rico, 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, primeiro ele falou do reino de Deus, aqui na terra, né? Ele não estava no reino de Deus. Significa dizer que ele não havia nascido de novo, como aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Então ele falou, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, não apenas a material, mas coisas e pessoas. E ele se retirou triste, quer dizer, o único que foi a ter com Jesus, até alegre, porque queria, ele fez um pedido muito bom, né, que é entrar no reino dos céus, mas saiu triste, porque ele escolheu, ele teve que fazer uma escolha, né, entre seguir Jesus sem as riquezas ou seguir as riquezas sem Jesus. Ele preferiu seguir as riquezas sem Jesus, né. Mais tarde, anos depois, Roma invade completamente a Judéia, a Jerusalém, e ele então, todas aquelas pessoas ali, muitas delas morrem na guerra, e Jerusalém é destruída, o templo é destruído, acaba com tudo, né? Será que valeu a pena ele ter seguido as riquezas? Não sei. 24. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, maldito o homem que confia no próprio homem. O maldito homem que confia nas suas riquezas, né? Que põe nela os corações. Quer dizer, a pessoa que põe o coração na riqueza, ela termina confiando nela, mas tira a confiança em Deus. E ele continua, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu sempre, quando lia isso, eu pensava mesmo numa agulha, né, de costura. Mas não, a agulha é uma porta muito estreita que não passaria um camelo por ela. Mas ele foi mais fácil passar o camelo por essa porta do que entrar o rico no reino de Deus. No 26, e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, essa frase, dentro do contexto que Jesus vem falando, nós entendemos da seguinte forma. Para o homem, quer dizer, para a ação humana, né? Eu posso fazer muitas caridades, ser um bom cidadão, ajudar o meu próximo, eu posso fazer o bem para todo mundo e rejeitar Jesus. Não serei salvo pelas minhas obras, nem pela minha frequência à igreja. Eu posso doar todos os meus bens para a igreja e posso não ser salvo. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque Jesus, ele nos amou na cruz, entregou, agradou a Deus moê-lo pelos nossos pecados. Liga lá, Isaías 53. Então, por isso que Deus, através do seu Filho, tornou isso possível. No 28, e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs,
e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O comentário diz que tenha deixado. O jovem rico não foi capaz de abrir mão daquilo que o Senhor lhe pediu. Ele não se atentou que as riquezas terrenas são passageiras e vulneráveis. A história relata que cerca de 40 anos após esse encontro entre o rapaz e o Messias, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída, uma parte da população foi morta e a outra foi humilhada e dispersa pelo mundo. Diante desse cenário de calamidade, de que adiantavam os bens, os títulos e o poder das pessoas? Absolutamente nada. No entanto, existe uma recompensa eterna e incomparável reservada àqueles que possuem coragem de renunciar a tudo por amor do Senhor Jesus e do Evangelho. Como ele próprio disse, a vida plena que o Senhor promete, tanto na terra quanto no céu, nos faz concluir que todo o sacrifício feito em prol dessa maravilhosa recompensa se torna pequeno e as dores insignificantes. Por isso vale a pena colocar o Altíssimo acima de tudo, até mesmo da própria vida. No 31, porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros primeiro. Por exemplo, Judas, ele foi o primeiro. Ele esteve com Jesus durante todo esse período de 3 anos de ministério. Ele viu milagres, ele viu transformação de vidas, ele viu as pessoas saírem contentes, ele viu a multiplicação dos pães e peixes, ele viu a ressurreição de Lázaro, ele presenciou tanta coisa, mas nada disso fez ele um crédulo, mas um incrédulo. Mais tarde ele virá trair a Jesus, né? Ele foi um apóstolo, ele também foi um daqueles que saiu de 2 em 2 para curar as pessoas, então ele curou muitos enfermos, ele libertou pessoas, quer dizer, ele fazia a obra de Deus, mas não era de Deus, ele não havia nascido de Deus. Tanto é que quando ele teve oportunidade, ele traiu Jesus, ele virou de lado, né? Ele passou a ser o último. E Paulo, um fariseu, estudou na melhor escola da época em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, digamos que era a universidade mais top da época. Então ele era um fariseu formado, né? E ele perseguia os cristãos com muito ódio, com muita fúria. Ele tinha ódio, né? Ele chamava a igreja Caminho, que foi a primeira igreja que surgiu, como seita. Ele perseguia com muita raiva os cristãos. Ele prendia jovens, crianças, velhos, mulheres. Ele não se importava com ninguém. Ele só queria manter a tradição judaica. Mas no caminho um dia brilhou a luz e ele então reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele foi batizado nas águas, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele então se entregou a esse ministério e se tornou o grande apóstolo Paulo, né? Ele não viu Jesus, ele não caminhou com Jesus, mas ele creu em Jesus, né? Ele recebeu Jesus na vida dele, se tornou um dos maiores apóstolos e principalmente o apóstolo dos gentios, para aqueles fora da nação de Israel. Ele abriu mais igrejas, ele fez um trabalho extraordinário em toda a Europa, né? A grande Europa, a Ásia, enfim. Então, quer dizer, ele era o último, se tornou o primeiro. Olha que contraste, né? Que interessante. Olha que troca de lugar. Eu quero que isso aconteça com você. Você pode ser o último, né? Sua família pode ter avançado na vida e você ter ficado para trás. Mas se você aceitar Jesus em sua vida, Jesus vai brilhar em você. Todos verão Jesus em você. Isso tem que acontecer. Bom, eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar meditando depois nos próximos versículos desse mesmo capítulo no próximo vídeo. Fique bem, que Deus abençoe você.